Segundo bloco do programa Lente Esportiva, eu vou passar algumas perguntas aqui, o pessoal tá ligando, 33798916 e o WhatsApp, Rinaldo? 99720-1353. Um dia ainda acerta esse maldito desse número. Olha, o Nestor aqui da Ponta da Praia, um abraço pro Marcelo, e ele tá sabendo escalar bem o time com personalidade. É o Nestor da Ponta da Praia. Obrigado, Santino Nestor. da Enseada, lá do Guarujá. Marcelo Fernandes, por quê? É uma no cravo, tá na ferradura, né? Marcelo Fernandes, porque ele não ensina, não é questão de ele ensinar, isso é ensinar a passar a bola pro Giovani, passar a bola para um companheiro melhor, não se trata disso, né? Isso é momento do jogo, né? Acho que todo mundo procura o companheiro, sempre tem aquela boa intenção do passe, às vezes erra um passe, mas nunca tem. Acho que ele tá ansioso para fazer um gol, ele precisa fazer um gol. Ele tá tentando buscar. E ele tem. Brincadeira. Aquela bola na trave dele ontem lembrou o jogo contra o Ituano. O primeiro jogo. Só que a bola entrou. A bola entrou. Tá aí, ó, já apareceu. Ele queria aparecer de qualquer jeito. Se não falasse, não ia sossegar. Eu já vou te apresentar. Figueira do Zé Menino, eu queria saber se vai haver uma marcação especial em cima do Ganso, Marcelo. Não, acho que a marcação é em cima do São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, não vamos privilegiar a marcação em cima de AB, sim, como sempre foi feito em todos os meio-campistas que aqui vieram jogar. A marcação ela é feita em cima do adversário por um todo. E aqui o Uriel Vilas Boas, ele faz uma colocação. Estamos falando de futebol profissional. Se o Santos for à final com o Palmeiras, ele já coloca o Palmeiras. Porque se for Corinthians é lá na Taqueirão. O jogo será na Vila Belmiro, com 12 mil torcedores presentes. É uma desorganização de quem organiza o campeonato. Aí pergunto o que vocês acham dessa situação, mas eu peço que vocês respondam depois, para explorar um pouco mais o Marcelo. E apresento desde já o Fábio Lázaro, que está sentando agora nas cadeirinhas do Lente Esportiva. Já aproveita e já faz essa pergunta, vai. Muito boa noite, meu querido. Tem 30 segundos. 30 segundos? Pensão para o terceiro amarelo. Quase. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme também. Perguntar para o Marcelo, ontem você não teve o Renato à disposição, você escalou o Leandrinho em vez do Lucas Otávio. Todo mundo esperava o Lucas Otávio e você veio com o Leandrinho. Eu queria que você justificasse, porque o Leandrinho fez uma boa partida. Justificar? Não. Não tem que justificar nada, cara. Apostando tá louco, fez essa pergunta aqui devidamente. Eu devo fazer a minha, por favor. Explicar alguma coisa, tudo bem, pede mais explicar. Agora, justificar... Tá bom, então, vamos... Então, nos explique o porquê a escolha do Leandrinho. E já engatilhando, saiu uma notícia hoje que o Edinho vai deixar o Santos a caminho do Mojimirim. Gostaria de saber se vocês, a comissão técnica, já estão cientes, se ele vai mesmo ou é só especulação? Já estamos sabendo sim. Ele hoje tinha uma reunião lá em São Paulo com o Rivaldo, eles não... Nos falou isso desde a semana passada e era em off, mas acho que hoje, como você falou, já saiu as notícias todas. O Edinho é um excelente profissional, um excelente caráter e que Deus o ajude aí nessa caminhada. Ele vai ter uma oportunidade também. É um cara conhece futebol e tem tudo para dar certo. E a respeito do Lucas Otávio, é simplesmente questão técnica. Eu acho que, tecnicamente falando, como você falou, justificar, lógico que explicar. No meu modo de ver, acho que se eu entrasse com o Lucas Otávio e com o Valência, eu ia ficar um pouco mais retraído e eu tinha que ter um cara com uma saída de bola melhor. E o Leandrinho se encaixava melhor no perfil do Renato, que infelizmente nós perdemos. Enquanto a gente está conversando, a gente tem os melhores momentos, alguns dos melhores momentos dessa partida, pode colocar no ar, a gente vai conversando aqui, batendo papo, fazendo as perguntas, tá ok? Manda a bala aí que a gente vai conversando. Ô Marcelo, agora faço eu uma pergunta. A importância dos veteranos, entre aspas, veteranos, o Elano, o Robinho, o Ricardo Oliveira, nesse grupo do Santos? É importantíssima, Denis, importantíssima. Sabe quando a coisa cai, as coisas caem assim, no lugar perfeito, na hora perfeita, foi esse Ricardo Oliveira, Elano, Renato, Robinho, o Renato, são pessoas que dispensam comentários, são profissionais. O Renato chega lá todo dia, 2 horas da tarde, faz a academia que tem que fazer. Valência, Robinho vem da casa dele tratar em horário que não tem nem que tratar dentro do Santos, entendeu? Então acho que encaixou e junto com a molecada que ali tá, fez um elo muito forte. E é o que eu digo, sabe, quando as coisas estão dando certo num rumo só, todo mundo com a cabeça voltada, que o artista ali principal é o Santos, ninguém tem vaidade de querer ser mais que o Santos. Então isso tem nos ajudado bastante, principalmente naquele momento conturbado que foi no início e deu corpo para a equipe agora. Tony, você queria falar uma pergunta sobre o Lucas Lima, como é a atuação dele no Santos, como é que ele está indo no Santos, é isso? O Lucas Lima dispensa comentário, certo? O Robinho, essa volta dele aí, que ele quando voltou da outra vez, ele foi campeão.
Essa volta dele aí, ele é aquele carisma em cima, ele é a referência para os outros jogadores do Santos nesse momento, ou não? Ele é a referência sim. É ele e o Ricardo Oliveira, o que passa é ele e o Ricardo Oliveira, é isso? Ele passa um astral muito bom. O Ricardo Oliveira, então, pô, no outro dia me fizeram uma pergunta que ele estava em período de teste. Eu falei assim, pô, mas o teste dele já acabou quando eu era auxiliar lá atrás, né? Ele é um profissional exemplar. É um cara que veio, logicamente, dos Emirados Árabes, todo mundo ficava preocupado como é que ele ia ser, que o nível de jogo lá não é igual ao daqui, mas ele tá aí mostrando a artilheiro do Campeonato Paulista. E o Robinho foi o que eu falei, aquele astral lá em cima, um cara que levanta o grupo. Quando veio da outra vez, ele foi campeão. Agora já está indo para uma final aí. Quer dizer, a tendência... Ele cheira a título, né? E o Santos também, que é uma equipe que ganha bastante, é muito importante. E ressaltar também o Elano. É um cara que não está tendo muita oportunidade, mas quando é solicitado, sempre deu conta do recado. E é um cara importantíssimo no dia a dia nosso também, em termos de grupo, até na suplência ali, no contato com os mais novos, realmente é muito importante. Eu tenho essa informação, né, que a gente conversa muito, que o Elano tem sido importantíssimo nessa transição aí, nessa parte de ajudar realmente a molecada. É que nem eu falo, no jogo do Corinthians eu optei com o Elano, né? Porque era um jogo que nós tínhamos que preencher mais o meio de campo, então eu abri mão um pouco da velocidade. Teve gente que quis comparar o Elano com o Geovânio. Realmente é uma comparação que não existe. Se você olhar para o Geovânio, que é um cara que ataca o Elano, você tem que olhar o que o Santos quis fazer. Tivemos o azar de tomar um gol de bola parada, e é o que eu pergunto para todo mundo: o que aconteceu nas costas do Elano naquele jogo, taticamente falando? Nada, o Wendel não jogou. Ele foi até onde deu, 60, 65 minutos, aí fomos obrigados a abrir o time, que nós tínhamos que tentar empatar e virar o jogo. E aí, Zé, mais uma pergunta. Denis, eu estava falando de renda, de público, né? O que eu lamento é ver o Santos Futebol Clube nesses jogos tão importantes, com essa média de público tão baixa, né? Então eu queria que você comentasse alguma coisa aí, de antemão, até já fazer um chamado aí para o torcedor no próximo domingo, né? Não, mas eu não tenho dúvida, não. A torcida do Santos vai lotar a Vila Belmiro domingo. A torcida do Santos gosta de ver o time bem, o time está bem. Já nesse jogo já foram 11 mil contra 15 Piracicaba. E contra o São Paulo, tenho certeza que ela vai chegar, e chega forte. É uma torcida vibrante, torcida apaixonada. E com certeza vai fazer a diferença nesse jogo de domingo. Ô, Guilherme, por que a Vila Belmiro encolheu tanto, Guilherme? Primeiro, os camarotes que foram construídos em volta do campo, praticamente na parte das sociais, atrás do gol dos dois times, dos vestiários dos dois times. Os camarotes tiraram muito público dali. E um outro detalhe que pouca gente atentou é que quando o Santos mudou a parte lá de cima do retão, que a gente chama de retão lá em cima, ali antigamente era torcedor comum. Ele ficava ali, eu cansei de chegar... Era demarcado, né? Eu cansei de chegar na Vila Belmiro para ver preliminar, 1h, na época do Zoca, Edmundo Pelé, 62, 63, eu chegava cedo para ver preliminar. Eu gostava de chegar preliminar, eu chegava bem cedo. E ali eram os torcedores que ficavam no retão. Agora quem fica ali é associado. O que aconteceu? O torcedor comum não gosta de ficar perto de torcida organizada, por 500 motivos. Então, atrás do gol, torcida jovem à esquerda e à direita, a sangue jovem. Então, o torcedor não gosta de ficar ali. Eu tenho vários amigos que não vão na Vila Belmiro por causa disso. Falam, não, vou ficar no meio daquela molecada, tem confusão, a polícia sai batendo, eu vou apanhar com meu filho. Então, afastou muito. Colocando os sócios em cima, afastou. E um outro detalhe, a numeração também diminuiu o estado por causa da numeração. A polícia criou uns espaços de rota de saída, rota de fuga, e diminuiu. A capacidade da Vila Belmiro hoje é 15.500 no máximo. Qual foi a maior renda, a maior público que a gente conseguiu lá? Lembra-se mais ou menos? No total, na história toda? A história toda dizem que foi Santos contra o SSP lá da capital aqui, quando caiu o alambrado, em 64, que aquele jogo terminou aos 7 minutos do primeiro tempo, mas aquele jogo foi anulado. Então aquele jogo foi anulado, ele não entra na história. 33 mil pessoas. 32. A maior renda que nós temos lá de público foi contra o Palmeiras. O Santos perdeu para o Palmeiras, 76. 31 mil pagantes. É o maior público na Vila. Rinaldo? 76. Então, sem doença, sem fanatismo. Não tem doença nenhuma, não. Eu quero saber o seguinte, a sua opinião sobre a entrada do goleiro Vladimir, que a partir do momento que o Wanderlei se machucou, muitos torcedores ficaram temerosos, inclusive eu, confesso, pela entrada do goleiro Vladimir, que é um goleiro que não tinha ritmo de jogo. Quero saber o que você acha das atuações dele. Grata surpresa, o próprio goleiro que se contundiu, pelo que você falou agora. Wanderlei. Um baita goleiro. Mas é também. que é um goleiro mais experiente, né? O Vladimir é um goleiro bem todo mundo estava mais receoso novo, com o Vladimir. não vinha com ritmo de jogo.
Entendeu? Então, eu já trabalho com o Vladimir esses anos todos que estou no Santos, realmente é um profissional exemplar, um belo de um goleiro, um baita goleiro. Teve a oportunidade de começar o Paulista, foi muito bem no começo do Paulista, inclusive não tinha tomado nenhum gol. Com a contratação do Vanderlei, o Anderson achou por bem dar uma oportunidade pro Vanderlei, que também é um excepcional goleiro, acho que ele parecia que já jogava no Santos há mais de 20 anos. Brincadeira, verdade. Chegou, caiu bem a camisa. Ele, sabe, trouxe segurança, é um goleiro alto, um goleiro que não é muito espalhafatoso, faz o simples. E, infelizmente teve a contusão dele contra a Ponte. Mas o Vladimir estava ali, cara, a gente nunca tivemos dúvida dele. O Arzu é um preparador de goleiro que trabalha duro, forte, todo dia. É um cara que exige demais de todos os goleiros. E então a gente não tínhamos dúvida que o Vladimir com certeza iria agarrar a chance e iria dar conta do recado, como vem dando. Tá aqui o Zé da Silva, na Encruzilhada. O pessoal do Juventude da Nova Sintra está mandando um abraço. Todo mundo puxando o teu saco. Entendeu? Porque quer que tu vá jogar. Campeão no Juventude. Então mandando um abraço pro grande treinador do Santos, Marcelo Fernandes. Abraço do Juventude lá. Tá aqui também. Ó. Fala que o Antoninho, que jogou no Santos, saiu do Esporte Clube Teodoro Ville. Teodoro Ville, É Armazém Gerais. Armazém Gerais. Que o campo era naquele tempo onde é hoje o estacionamento da Santa Casa. Se você hoje sair do túnel para ir para São Paulo, você faz a curva ali, passa por cima da rodoviária. Se você olhar pro lado direito, está escrito Armazém de Teodoro Ville ali. Tá até hoje. Eu vou deixar você fazer mais uma pergunta, que você está com uma cara de choro que eu não... Você quase nem vinha no programa hoje. Quase nem vinha, tem que agradecer Tivemos que fazer campanha no Facebook para você ser liberado. Eu gostaria de agradecer ao mito, ao comendador, meu papai, Dani Simão, aqui, porque se eu estou aqui hoje é por causa do meu pai. A mãe dele pôs ele de castigo. Pode um negócio desse? Fazer uma pergunta mais não voltada ao Santos, mas profissional para você, Marcelo. Você chegou a trabalhar com o Claudinei, trabalhou com o Muricy, trabalhou também agora com o Anderson. Eu gostaria que você falasse para a gente um ponto que você agregou muito trabalhando com eles e qual é a sua inspiração como treinador. Então, todo mundo fala muito que eu ligo muito com o Muricy, né? Mas é que nem eu falo. Se eu tenho essa que eu digo hoje, meu jeito de trabalhar nessa verdade, nesse direcionamento, eu aprendi com o Muricy jogando lá no Náutico e 10 anos depois ele me levou para o campo. Então, um cara que, se eu tiver 10% da índole dele, eu estou agradecido a Deus, porque é um cara que totalmente uma índole perfeita, não tem nada de, não fica cercando com um papinho furado com ninguém, tiver que falar, fala, é um cara que não entra em conchavo, não entra em nada, então é um cara que tendo esse espelho com certeza, e de futebol para mim entende tudo, porque um cara que ganhou o que ele ganhou não pode chegar a falar que ele não sabe nada, que isso é uma incoerência. Então eu agradeço a Deus ter trabalhado com o Muricy, tanto jogando como profissionalmente auxiliar técnico, e o Claudinei, que foi para mim, um amigo meu da antiga aqui em Santos, e que pegou o bonde andando na saída do Muricy. Pegamos aquele Campeonato Brasileiro no final do primeiro turno para frente em 2013. Foi um momento difícil, onde fomos até Barcelona, tivemos aquele imprevisto, realmente tivemos a sensibilidade de contornar as coisas, acabar o campeonato numa 7ª colocação naquele ano. E o Oswaldo de Oliveira também é um cara sensacional, um cara de uma índole perfeita, um tato com o grupo excepcional, tendo em vista quando ele saiu do Santos, fez fila de jogador para dar tchau para ele chorando. Então, é um profissional exemplar, temos de trabalho, e o importante de você ser treinador, uma coisa que a gente aprende, é muito fácil você dar 11 coletes. Agora, você administrar 7 do banco e o pessoal que nem vai para o jogo, isso que é a mãe do treinador. Então, você sendo verdadeiro, falando a verdade, não escondendo nada de ninguém, realmente essas pessoas me deixaram muito bem servido na cara do gol. Ô, Toninho, você está aí cabeça, está psicografando? Recebeu alguma mensagem? Não. Só estou ligado no papo do Marcelo Fernandes, pelo seguinte, o que ele falou é uma realidade. O Santos teve 2 psicólogos, que eram psicólogos acima de tudo, na minha opinião, o Lula e o Antoninho. Porque o Antoninho trabalhava com o Lula. Assim que o Lula saiu, entrou o Antoninho. Eles sabiam, certo? O que cada jogador podia render. E o que você falou, jogar 11 camisas, não é isso não. Não é jogar 11 camisas, vai jogar do Pelé, o resto apanha aí, não é bem assim não. Sabia montar o time, sabia colocar o time dentro de campo, você está entendendo? Então não tinha. Por isso que o Santos também foi um vencedor, que teve uma retaguarda, 2 treinadores, na minha opinião, espetaculares, que ninguém fala.
que é o Lula e o Antônio Fernandes. E todos dois foram tricampeões paulistas. Tricampeão paulista que desde 1939, Marcelo, o pessoal lá da Paulicéia não conquista, sabe? Desde 1900, da década de 40 para cá, Pacaembu e Morumbi para cá, e só o Santos conseguiu ser tricampeão paulista. O São Paulo, aliás, nunca foi tricampeão paulista. Parabéns, né? Pelo seu tio. Com certeza, meu tio avô, é isso aí. E aproveitando, Denis, deixa eu aproveitar a presença do Marcelo, contar uma historinha, talvez ele não saiba. Mas o Antoninho, quando jogava no Santos, no final dos anos 40, o treinamento era na Vila Belmiro. O que acontecia? Os jogadores, na época, iam de bonde para o treinamento na Vila Belmiro. E o bonde, talvez por motivo de aquele suspensório de cima na parte elétrica, saía, e o bonde atrasava, e os jogadores chegavam atrasados para o treino, e o Antoninho nervoso com eles, porque o Antoninho era o dono do time. O Antoninho mandava prender e soltar, o Antoninho era o cara. Aí o Antoninho apertava os caras, todo dia você chegando atrasado, estão atrasando o treino, papapá. Até que um dia ele se invocou, sabe o que ele fez? Ele falou, próxima semana vocês vão ter uma surpresa aqui. Era o Odair, era Leonídio, aquele pessoal todo. Aí, quando o pessoal chegou na outra semana, o que aconteceu? Ele comprou 6 bicicletas e deu para todos eles de presente. Essa história verídica foi contada pelo filho do Antoninho, Zé Roberto. Ele me contou outro dia. E o Antoninho deu bicicleta para os caras chegarem no horário do treino. Vê só a diferença. Hoje, se você dá uma bicicleta para o jogador de futebol, ele devolve na mesma hora. Não é mesmo, pô, bicicleta. Hoje, como mudou aquele futebol? É outra época, nossa, é totalmente diferente. Se parar para pensar. O Reinaldo quer fazer um comentário, é isso? Não, uma rápida pergunta pro Marcelo. Ele falou de vários treinadores que passaram pelo Santos. Eu queria saber do peso da atuação do Serginho Chulapa na tua comissão técnica. Importantíssimo. O Serginho é um cara completamente inteirado com o grupo também, um cara que na hora que eu fui chamado lá perguntando se eu queria alguém do meu lado no campo, na hora eu respondi que queria o Serginho, porque é um cara que eu me dou bem, foi meu treinador, a gente sabe o quanto ele age ali no grupo, ele é um cara positivo, um cara pra frente, entende muito de futebol, é um cara que tá ali por trás dando sempre um toque, olha aqui, olha ali, então acho que a gente casou legal, foi um casamento em termos profissionais perfeito e só está ajudando. E o mais importante, né, gosta do clube, né, tem identidade, então se preocupa com tudo, então eu acho que tudo está dando certo porque todo mundo com um pensamento positivo, tudo vai longe. Eu já passo pergunta pro Zé, mas vou fazer uma para você. Óbvio que a gente está pensando no Campeonato Paulista, mas tem que pensar um pouco mais adiante no Campeonato Brasileiro que está às portas aí. Existe alguma expectativa de alguma contratação, de formatar melhor esse grupo, peças pontuais? Já estamos trabalhando nisso? Já está se trabalhando? Está trabalhando sim, já tivemos algumas reuniões, que agora, como estamos fechados nesse intuito do Campeonato Paulista, é o nosso foco principal, mas fora ali nos bastidores a gente está conversando bastante. Realmente o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil e tem que ter grupo. Você vê agora aí, com as nossas contusões, as probabilidades que a gente tem. Realmente a gente tem que ter 2 até 3 jogadores de posições e o Santos está trabalhando forte nisso. A diretoria já está correndo atrás disso aí, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. E aí, Zé? É uma coisa que assim eu fico lamentando ainda. Do ano passado a gente ter vice-campeão paulista, a gente tinha uma oportunidade, né, de ganhar mais um título. Eu não sei, tudo bem que ele vai ter um critério dele, né? Mas o que você acha que faltou para o Santos naquele último jogo? O Lucas Lima, você aproveita, se você fosse técnico, você teria colocado... Mas então, Zé, deixa eu te falar, naquele jogo o Lucas estava começando a treinar, começando a encaixar, ele ainda não era o Lucas que era hoje, entendeu? Nós falamos assim, para falar a verdade, ano passado, quando aconteceu aquele monte de tropeços dos grandes nos pequenos, quando o Santos foi para a final com o Ituano, realmente deu uma assim, todo mundo tá ligado, mas deu aquela que vamos ganhar, entendeu? Aí aconteceu aquele gol do Ituano no primeiro jogo, os pênaltis perdidos do Cícero, realmente ali deu... Certo. E o time do Ituano era um time que encaixou com jogadores até veteranos e se encaixaram bem, focaram, pegaram o Doriva, fez um esquema bom e a bola teimou não entrar. E aí ficou aquele jogo nervoso, foi 2 placares iguais, fomos pro pênalti e fomos infelizes de não conseguir o título. Mas foi uma lição, acho que o grupo aprendeu muito, era um título realmente que o Santos tinha totais condições de ganhar, mas também não podemos desmerecer o Ituano, que tirou grandes pelo caminho aí o tempo inteiro e
E no final, ganhando os pênaltis, acho que é uma lição que nós aprendemos. Aqui o pessoal é franco, viu, Marcelo? Fala, Marcelo, eu sou franco. Não era seu fã como jogador, mas como treinador você vai longe. Novo Luxemburgo. Porra. Em questão de títulos que você vai ganhar, vai ganhar. Fique com Deus e vamos peixe. Assinado do Oswaldinho do Campo Grande. Obrigado, um abraço para o Oswaldinho. Você jogou bastante também, pô, pessoal. Joguei bastante. Joguei. Lembrar de um jogo. Aproveitando, Marcelo. Não, sabe qual é o problema? Esse negócio de jogar é engraçado, né? Que nem o pessoal de Várzea, a minha história no futebol, ela é simples. Eu era meio campista na Várzea, de volante, segundo volante. E o De Rosses, né, montou a Portuguesa Santista, porque senão ia ser desfiliado em 3 anos, ia ser desfiliado. E montou, foi quando trouxe o Serginho, que hoje é treinador da Portuguesa, Serginho Chulapa e tal. E falou pra mim, vou te levar pra Portuguesa, só que tu vai ser quarto zagueiro. Pô, eu com 20 anos. Meu pai pegando na minha perna todo dia de manhã, vai trabalhar. Eu falei, pô, eu louco pra jogar futebol. E não? Falei, vambora. Então eu tinha essa, assim, eu até fui negociado com o Santos, porque eu tinha facilidade de sair jogando, tinha um bom passe, tinha um bom chute. Mas na realidade mesmo, a base que eu não tive, minha base foi várzea, foi futebol de salão. Eu não tive aquela base de marcação. Então às vezes eu era um pouco, por exemplo, o que eu pensava? Eu tenho que sair fora da área, a bola passou, o cara não vai passar, falta, vai bater a falta. Então ficou esse rótulo, entendeu? Mas a explicação que é dada quando eu joguei futebol era essa, que eu não cheguei até a jogar em vários times, joguei em muitos times, joguei no Atlético Mineiro, Portuguesa, Náutico, fui campeão num monte de lugar, mas realmente eu tive que aprender na marra a ser zagueiro, entendeu? Foi uma completamente diferente. Inclusive, eu não sei se ele vai concordar comigo, o melhor jogo que eu vi do Marcelo Fernandes pelo Santos foi um Santos e Flamengo na Vila Belmiro, 2-0 pro Santos, 2 gols do Paulinho McLaren, que você jogou na zaga central. Essa aí foi minha estreia, mas o melhor jogo que eu acho que eu fiz no Santos foi um 3-1 em cima do Corinthians em casa, que... 2 gols do Marcelo Passos. Que o Viola, eu me lembro que o Viola tentou dar uma bicicleta, pegou no travessão. Pegou no travessão. Demos de 3-1, esse jogo pra mim foi... Eu lembro desse jogo, mas acho que esse jogo contra o Flamengo você jogou mais bola ainda. Olha, eu tenho que limpar a pauta porque eu vou ter que liberar o Marcelo Fernandes, o Guacho. Eu estou segurando um pouco o Guacho, porque o Guacho vai ficar com a gente. Legal. Mas aí vamos falar mais sobre a história do Santos. Vou limpar a pauta, eu queria que vocês finalizassem com o Marcelo. Finalizar no bom sentido, né? Isso aqui não é Street Fighter, né? Da minha parte, manda um abraço pro Serginho. Mano. Tem um campeonato que eu não me esqueço de jeito nenhum dele como treinador. 94. Ele pegou o Santos em último lugar no Campeonato Paulista e levou o Santos em 4º lugar. Não sei se você lembra disso. Eu era atleta dele. Você é o jogador dele, né? Verdade. Um dia que ele se apresentou. O time é esse aí, Edinho no gol e tal, e ele encarou, ganhamos do Corinthians perdendo 2-0 com 10 minutos, 4-3 de virada, certo? Foi espetacular. Manda um abraço para ele, que ele entende muito de futebol. E você está do lado de um cara espetacular, só isso. E obrigado pela presença. Obrigado a você. Tem um amigo seu, Rinaldo, que fala assim: boa noite, Denis. Hoje o Rinaldo doente não dorme. Vai chegar com o Marcelo Fernandes. Eu acho que até sei quem é. Até sei quem é e tomara que eu o encontre na final. Tomara que eu o encontre para me zoar mais um pouquinho. Grande abraço. Rapidamente, o Fábio, para a gente fechar com o Marcelo. Agradecer a presença. Aí, a gente sabe a agenda corrida, essa semana tem jogo contra o Londrina. A última pergunta, já fechar então com a última pergunta, gostaria de saber se hoje, se você não tiver o Lucas Lima, for suspenso, estiver machucado, qual seria a principal alternativa no banco de reservas para o lugar dele? Então, a principal alternativa hoje que a gente tem no elenco é o Marquinhos Gabriel, né, que foi um jogador que veio para bem a cancha ali, mas também faz a beira e é um jogador excepcional também, mas o Lucas está firme, está forte, caso tenha algum imprevisto, a gente vai saber armar da melhor forma possível. Zé? Primeiro agradecer a presença e desejar a ele toda a sorte, né? E ele continue com essa humildade e a gente espera que você realmente se firme. Eu torço por você, torço por Serginho e realmente, como santista que sou, estava ontem lá e vou estar domingo, se Deus quiser. Obrigado. Boa sorte, sucesso para você. E aí, Rinaldo? Antes de me despedir do Marcelo, eu quero só fazer um breve comentário. O Marcelo começou no Santos da melhor maneira possível, ou seja, não inventando, fazendo arroz com feijão, fazendo aquilo que tem que ser feito, colocando os jogadores nas posições certas, tanto que está tendo o sucesso que está tendo e vai levar o Santos para o título, se Deus quiser. Marcelo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Rinaldo. Muito boa sorte para você e para toda a tua comissão. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês aqui, pessoal do Lente Esportiva, que é um programa que todo mundo vê, todo mundo tem um carinho muito grande pelo Santos e falar do Santos é muito bom e a gente está sempre à disposição de todos. O Guilherme também quer falar. Vamos lá, Aproveitando a presença do Marcelo, queria saber se ele lembra quem foi o técnico que colocou ele no time principal do Santos pela primeira vez. Primeira partida dele, quem foi o técnico? Pô, acho que eu vou te falar que foi o Rubens Minelli ou foi Geninho?
Não? Ramiro Rodrigues Valente. Ramiro Valente. Tá vendo? Seu Ramiro Valente. E mora no Rio de Janeiro hoje, no bairro de Seu Ipanema. Ramiro. Conversei com ele faz 15 dias, está bem de saúde, está tranquilo. Seu Ramiro, que foi jogar na Espanha junto com o irmão dele. Eu mando eu converso com ele mora com a filha dele lá em Ipanema. Gente boa. A pergunta que não quer calar, Marcelo, o que o Serginho Chulapa falou no seu ouvido quando o Emerson Sheik pegou o Renato daquele jeito no final do jogo contra o Corinthians? Eu não posso falar. Posso falar. Tá respondido. Marcelo, queria agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Você é sempre nosso convidado, sendo técnico do Santos, sendo técnico do Corinthians, ou sendo técnico de qualquer outro time. Eu espero que não cometa essa loucura, mas é profissional e a gente tem que entender dessa maneira. Queria agradecer muito a tua participação, agradecer ao Fabiano Fará, ao Denis Calçada, a toda a rapaziada de comunicação da assessoria do Santos lá. Obrigado, sorte, cara, sorte. Obrigado. Você merece, tá? Sorte pro Serginho, sorte para toda a rapaziada lá no Santos. Obrigado, Denis, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Acho que dispensa a agenda. Assim que a gente tiver uma oportunidade, tiver um espaço, com certeza a gente vai estar atendendo vocês, porque são pessoas que sempre falaram a verdade, pessoas que falam do Santos, isso é o mais importante para a cidade. Legal. A gente vai para um breve intervalo, recebemos aqui o Marcelo Fernandes. Toda a sorte do mundo para ele no jogo contra o São Paulo, né? Isso é natural, alguém tem que vencer, alguém tem que perder, mas a gente torce para que o Santos vença. A gente volta no terceiro bloco mais com o Guilherme Guache, contando da história do Santos, falando aí um pouquinho do Palmeiras, um pouquinho do São Paulo, um pouquinho menos ainda do Corinthians, e a gente toca o programa até o final.